Por que a Copenhagen Fashion Week virou a quinta semana de moda mais importante do mundo e por que também amamos tanto ser influenciadas pelos looks do street style que rodam essa semana. E assim, antes que vocês percebam, esse óculos ele não tem lente, na verdade eu tirei a lente dele só para tentar entrar um pouco mais no mood do universo da Copenhagen, que é realmente esse universo que explora o inusitado. Mas agora entrando de fato no tópico, quando falamos de Fashion Week, lembramos de Milão, Nova York, Paris, Londres, então todas essas realmente englobam, né, essa estrutura que é as semanas de moda. Então cada uma dessas cidades desenvolveu uma identidade muito fixa do que era moda para cada uma delas. Então falando de Nova York, é muito mais essa vida cotidiana, corrida, né, do nova-iorquino, que a gente lembra até mesmo da Carrie Bradshaw. Então é aquela coisa mais agitada, que tem um pouquinho do dia a dia, mas que ainda assim não perde o charme e que é muito mais comercial. E aí falando uma curiosidade, um fato na verdade, né, é que a primeira Fashion Week de Nova York, ela surgiu na Segunda Guerra Mundial justamente porque não se conseguia viajar para a França, né, viajar para Paris, então teve aí todo esse embasamento em relação a ter, de fato, uma Fashion Week também em Nova York. E quando a gente pensa em marcas, então podemos trazer Marc Jacobs, Ralph Lauren, Proenza, que todas elas são marcas que trazem um pouco desse universo, né, da cidade, do cotidiano, assim como eu mencionei anteriormente, e um pouco da cultura americana. Então, elas fazem parte dessa Fashion Week. E aí, quando a gente adentra um pouco mais de Londres, ou melhor, London Fashion Week, a gente já vê um pouco mais dessa experimentação, desse ar mais jovial e até mesmo um pouco mais de música, sabe? É uma cidade que permitiu que a moda, ela ousasse um pouco mais, que fosse um pouco mais até estranha, assim dizendo, realmente abrisse espaço pro novo. E aí nomes que eu posso citar aqui para vocês, Alexander McQueen, Burberry, J.W. Anderson, Simone Rocha. Quando a gente fala até mesmo de J.W. Anderson, a gente vê muito dessa coisa inusitada, né? Então eu posso trazer muito forte, falar de London Fashion Week é quase que um reflexo disso, sabe? Dessa marca, dessa label. Já Milão vem no oposto, ela vem muito mais ligada à qualidade, ao luxo, então a gente vê marcas como Bottega, Prada, a gente vê também Versace, que são alguns nomes que conseguem traduzir muito bem essa ligação com o Milão Fashion Week. E por fim a gente chega em Paris, né, a cidade luz, onde a alta costura também acontece. Então, quando falamos, né, de Fashion Week, a gente já consegue remeter realmente a Paris, o que não tem nada a ver com a Copenhagen, que eu já vou chegar lá, mas então Paris aqui, ela representa de fato a moda como uma linguagem quase que cultural, né? Parisiense, aquela coisa realmente em que todos estão de olho. Ela cria quase que uma autoridade estética, então esse é o nome. Chanel, Dior, Louis Vuitton, Saint Laurent, então são alguns nomes que a gente consegue abreviar um pouco aí dessa simbologia que é o Paris Fashion Week. E aí entrando na Copenhagen Fashion Week, ela teria que obviamente encontrar um território que fosse só dela, uma narrativa totalmente diferente de todas as demais, né? Até porque a gente já tem grandes pilares que exercem muito bem esse papel, então o que mais ela poderia trazer? E aí em 2018 foi quando teve esse, de fato, pulo do gato, onde Cecily, ela assumiu a direção da Copenhagen e ela trouxe a sustentabilidade como pauta principal. E assim, gente, não é balela, porque a gente vê várias marcas que falam sobre sustentabilidade, mas elas não executam isso na prática. Mas aqui não, aqui ela realmente começou a pressionar a indústria para que mudasse esse sistema. E foi a partir de 2020, então, que foi lançado o primeiro plano de ação e a partir de 2023 ela passou a exigir às marcas interessadas em participar da programação oficial que cumprissem padrões mínimos. Então, desses padrões mínimos, né, a gente tem aqui desde materiais de produção a questões sociais, além de uma série de ações adicionais que as marcas podem adotar para avançar ainda mais, de fato, nesse projeto. Ou seja, só para você entrar nessa semana de moda, você precisa realmente englobar todos esses padrões que eles estão pedindo. É realmente assinar um contrato ali e ir com ele até o final. Só que assim, se a Copenhagen ela foi conhecida por conta da sustentabilidade, por que raios a gente fica tão fissuradas com os looks que são utilizados lá, né? Porque o street style ele acaba sendo tão autêntico assim. Quando a gente adentra um pouco mais nesse assunto, a gente compreende que
justamente por essa questão de sustentabilidade, a ideia é você ir vestida de você mesma, sabe? Assim como as outras Fashion Weeks acontecem, a gente vê que rola muito desse empresta, ou seja, muitas marcas, elas entram em contato com os influenciadores, enviam algum tipo de seeding ou então emprestam roupas que vão ser desfiladas ali naquele momento, ou até mesmo emprestam roupas de temporadas passadas para que você realmente entre neste dress code e que adentre esse universo da marca que a convidou. Então, pensando nisso, vem o diferencial da Copenhagen, que é quase que o outro lado da moeda, né? Que ela te força a ir de você mesma, a buscar brechós, a ir com roupas mais vintage, mas também misturado um pouco dessa tendência que você gosta ou não, porque ela não vai te obrigar e te forçar a ir com um dress code, sabe? Vai ser muito mais da sua autoria, quase como se você fosse o seu próprio personal stylist. Então, por isso que acabou sendo até mais democrático, digamos assim, que a gente pode se inspirar mais, que a gente pode tirar muito suco e muito proveito de tudo que vem da Copenhagen, porque geralmente é esse lado mais urbano mesmo, essa coisa mais do dia a dia. Acredito que até mais do que a New York Fashion Week, né? Então, a Copenhagen, ela vem realmente com esse buzz. E aqui eu acho que vai um questionamento para todos nós, né? Que papel que a Copenhagen realmente está exercendo no meio dessa indústria? Porque ela quase que nos força a mergulhar, a compreender também que a gente precisa ter mais um pouco de interpretação sobre quem nós somos. Quem somos no meio de todos os outros, sabe? Será que realmente precisamos de pessoas ditando o que é uma tendência para aí sim nos tornarmos aquilo que logo mais já vai virar outra tendência? Então eu acredito que a tese da Copenhagen como um todo é nos mostrar que a moda ela pode ser responsável, acessível, mas ainda assim ter muita graça. Porque assim, o desejo em si, ele não precisa nascer de uma tendência que virá, e sim de uma tendência que você já possui no seu guarda-roupa, que é algo utilitário, ele pode vir a ser utilitário com o que você já tem, e não com aquilo que você vai possuir. E principalmente essa regra do street style, né, estar ali muito inserida, essas fotos quase que em tempo real ali para nós, faz com que a gente revisite mais aquilo que já existe dentro do nosso guarda-roupa, traz esse novo olhar e quase que um refresh, sabe? Termos um pouco mais de senso estético, sabe? O senso crítico, ele vir também a partir disso, do tipo, não preciso consumir por consumir, sabe? Não é uma grande grife que vai me ditar o que eu devo ou não vestir, e sim entendendo o meu estilo e entendendo quem eu realmente sou. Mas eu acredito que seja isso, principalmente do street style, que ganhou muito essa força, né, essa relevância no meio dessa Fashion Week e, enfim, trouxe mais funcionalidade e mais expertise na hora da construção da produção e faz com que a gente se inspire mesmo a querer modificar algumas coisas no nosso guarda-roupa, mas não de uma forma que a gente precise gastar mais, e sim de uma forma que a gente precise encaixar mais as coisas, sabe? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Um beijo e até uma próxima. Tchau, tchau!